todas e todos, sejam todos muito bem-vindos ao 18º encontro do ciclo de oficinas do Mão na Massa, que é promovido pela Escola Superior. A oficina de hoje será sobre planilhas Google, nível intermediário, e essa proposta busca a melhoria da organização do trabalho nas promotorias de justiça e nas unidades aqui do MPPR, além de facilitar a tomada de decisão com o uso dessa ferramenta. Para tratar desse importante recurso, com abertura para questionamento ao longo da apresentação, nós convidamos o Paulo Ricardo Brizola Jimenez, que é auxiliar técnico vinculado à divisão de estágios e de serviço voluntário da Escola Superior. Nós contaremos também com o apoio, com o auxílio da Andréa Camargo Dias, que é servidora atuante aqui na Secretaria Acadêmica da Escola Superior, que auxiliará nessa coleta das dúvidas que vocês vão registrar ao longo da apresentação do Paulo no chat. Eu passo a palavra de imediato, então, para o Paulo. Muito bem-vindo, Paulo. Nós agradecemos imensamente pela adesão e pela tua dedicação para a apresentação dessa oficina. Obrigado, Léo. Bom dia a todos, né? Então, eu agradeço o convite da escola, né, para falar um pouquinho hoje sobre planilhas do Google. Como a Leonora comentou ali, né, eu trabalho na divisão de estágios aqui da Escola Superior, e ali a gente faz um uso bem intenso, né? A gente tem alguns controles ali, em relação aos estagiários, às vagas, enfim. Então, a gente está usando diariamente ali, e eu quero tentar trazer hoje uma continuação do que a Camila lá da Subplan, né, Camila Franciane trouxe para a gente no último Mão na Massa, que falou sobre planilhas, né, tentando aprofundar ali alguma ferramenta, explorar alguns novos recursos ali, que talvez sejam novidade. Espero que vocês gostem das ferramentas que a gente vai apresentar hoje. Bom, eu queria já iniciar, então, mostrando um pouquinho do nosso objetivo para hoje, né, a planilha que a gente vai construir, tentando explorar essas ferramentas, e logo na sequência a gente já começa com a mão na massa mesmo, né, a gente vai fazendo juntos, construindo elas do zero, né. Eu vou compartilhar com vocês aqui então a tela, para mostrar um pouquinho, né, de qual é a intenção nossa, né, como ficar essa nossa planilha no final dessa 1h30 de hoje, tá. Então, assim, esse, então, é um modelinho da nossa planilha, né? Eu tentei trazer alguns dados aqui que imagino sejam comuns quando a gente faz esse controle, né? Nesse caso aqui seria um controle de procedimentos dentro da unidade, né? Então a gente tem aqui algumas colunas, né? Coluna de data, né? De entrada desse protocolo, né? Podemos ter outras datas aqui, número de autos, em que sistema, né? Elas estão tramitando, tipo de movimentação, algumas chaves aqui, né, que podem ser importantes para aquele processo. Trouxe aqui também uma coluna em relação a prazo, uma coluna que calcula, né, um prazo final com base nessa informação aqui anterior, uma coluna que traz quem é o servidor responsável, né, o colaborador responsável que está fazendo essa pré-análise, uma outra coluna com o status, né, desse procedimento, né, em que pé que anda. Trouxe aqui também uma coluna, né, se vocês costumam usar o próprio Docs, né, para construir esses documentos, essas minutas, essas manifestações. A gente pode linkar aqui, né, o link direto para a gente também ter acesso a esses documentos. E por último, uma coluna de observações. O que que eu acho legal desse modelo de tabela, de planilha que a gente vai trabalhar aqui, né? Ele consegue, com poucos cliques, dar uma visão bem ampla, assim, de como está o nosso acervo dentro da promotoria, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui com algumas linhas, né? São 50 linhas, e com alguns cliques rápidos aqui a gente consegue, por exemplo, ter uma visão de agrupamentos, né? Então, assim, ó, eu posso criar uma visão aqui de como estão esses processos dentro da minha unidade por data, né? Então, assim, ó, eu tenho aqui
processos, né, do dia 31, do dia 30, eu posso inverter isso daqui, né, do dia 16, 17, né. Se eu quiser dar uma olhada em relação a sistemas, né, eu tenho uma opção para ver aqui, ó, com apenas um clique também, ó, agrupar por sistema. Eu clico aqui, ele já me mostra, ó, esses são os procedimentos que estão no ProMP, ProJude, ó, lá em cima no EPROMP, né, aqui no ProMP. A ideia também, se eu tenho alguma, quero fazer essa visualização, né, por tipo de movimentação, né, ó. Então aqui ele agrupa para mim, né, todos os que são de ANPP. Com isso eu consigo ter acesso, por exemplo, àqueles documentos, né, que a gente vai colocando aqui, ó. Então eu posso, em relação a esse agrupamento aqui de arquivamento, né, eu vou ter acesso aqui aos modelinhos que foram usados, né, os que já estão prontos, já foram validados pelo promotor, né. É, enfim, para cada uma dessas colunas a gente pode ter um tipo de visualização, né, ó, por prazo final. Eu consigo ver, né, ó, todos os que venceram lá no dia 21, os que estão vencendo, né, posso colocar aqui também, ó, em relação a prazo. A gente tem uma opção de filtros, né, eu não quero ver os que já estão assinados, né, já estão prontos. Eu venho aqui, ó, e faço, não, assinado, para mim, por enquanto, eu não preciso me preocupar. Então, eu vou ver o que está em andamento que ainda não está assinado. Vou tirar o filtro aqui. Além disso, eu coloquei aqui também algumas chavezinhas, né? Então, para alguns alertas, né, coloridos aqui, né? Então, se eu tenho um procedimento que está entrando aqui que ele é um prazo mais crítico, né? Eu tenho, sei lá, 10 dias para fazer, ó. Ele vai me avisar. Então, ele fala assim, esse aqui é mais crítico, né? O prazo, nesse caso aqui, o prazo até já está vencido, né? Se eu colocar um outro prazo aqui, 25 dias, ó, ele me diz, esse aqui tá no amarelo, né? Então tem alguns efeitos visuais aqui para ver isso também. Se ele já está pronto, né? Está assinado, ele vai deixar a linhazinha verde para mim, certo? Além disso, a gente vai tentar construir ainda hoje até o finalzinho do dia, né? Um painelzinho aqui, ó. Então eu consigo colocar aqui do lado um painelzinho em que eu tenha os contadores para mim, né? Então eu sei o total que eu tenho hoje no ProAjude, no ProMP, né? Então se algum deles aqui eu altero, né? Esse aqui é para MP. Ele faz a contagem para mim aqui. Eu tenho tanto de procedimentos que deram entrada hoje, né? Então eu fiz mais uma chavinha aqui para ver o que está entrando. Por tipo, né? Mesma situação. Se eu mudo algum deles aqui, ó, ele conta para mim aqui também. Então a ideia é assim, a gente tem uma planilha de registros, né? Então comumente, né, encontrado nas unidades, em que a gente vai adicionando mais linhas aqui e fazendo a entrada desses dados, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu quiser extrair uma informação um pouco mais rápida ali, eu consiga usando esses recursos aqui da planilha. Legal. Bom, então assim, a ideia então é a gente, a partir, né, de uma planilha simples, essa daqui, eu preparei esses dados aqui, são dados aleatórios, né, enfim, mas que vão servir de base para a gente montar a planilha hoje, né, e eu vou compartilhar com vocês, então, essa planilha aqui, né, ela no estado bruto. Eu vou colocar um linkzinho no chat, daí vamos copiar elas juntos ali. Eu coloquei o link no chat, então vocês podem clicar ali naquele link. Quando vocês clicarem no link, vocês vão se deparar com essa tela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É só clicar ali em fazer uma cópia, né? Isso. E daí vocês já vão estar com a planilha de vocês, né? Uma cópia dessa que a gente tem os dados brutos. Ok?
Alguém teve dificuldade? Tudo tranquilo, né? Uhum, beleza. Então vamos lá. É, como a gente vai começar aqui então, né? Vamos pegar já nessa planilha de dados aqui, ó. A primeira situação, a gente tem então, é, clicar ali na célula B1, onde a gente está escrito a data, né? E a gente vai usar a primeira ferramenta, que já vai dar um avanço bem grande aqui, inclusive, que vai ser lá, ó, no menu formatar, converter para tabela. Vocês podem ver que ela já ficou bem com a cara, né, do que a gente estava vendo até agora, né? Então ele já colocou naquele formatozinho ali com a corzinha no cabeçalho, as linhas alternadas, né? Tudo já bem pronto, assim. Adianta bastante para a gente. É, aqui, o que que a gente tem aqui, ó, uma coluna, né, de data, com uma setinha do lado, né? Então, todas as vezes aparecendo essa setinha aqui, tá? Qual que é a ideia nossa agora? É a partir dessa tabela aqui começar a estruturar esses dados, né? Então a gente vai olhar a primeira coluna lá, que é uma coluna de data, e vai informar para essa tabela, definir nessa tabela, né, que essa coluna aqui, sempre os dados que vão entrar aqui vão ser de data, tá? Isso é bem importante, a gente vai fazer para cada uma das colunas que a gente tem nessa tabela, tá? É uma forma de evitar erros de digitação, ela sempre vai emitir alertas quando a gente não tiver algum dado ali que estejam de acordo com isso que a gente está definindo agora. Paulinho, Sim, Andréia, claro. já interrompendo, porque eu também vou ser aluna hoje. Fique à vontade. É, por algum motivo você iniciou a tabela na coluna B? Tipo, você vai usar A para alguma coisa? Isso, a gente vai usar ali a na sequência para construir aquele painelzinho do lado, né? Na verdade, a gente vai até incluir mais algumas colunas ali na sequência. Ah, tá. Então foi proposital mesmo. Isso, isso. A gente não precisa, a gente poderia ter deixado em branco também, a gente vai ter que criar mais algumas logo na sequência, né? Tá, Mas essa coluna A em branco aqui, ela facilita um pouquinho na sequência só, tá bem. tá bom? Beleza. Conseguiram chegar aqui? Eu acho que estão pedindo o link da planilha, né? Eu vou colocar o link ali de novo. Paulinho, veja se você consegue fixar a sua mensagem, Tá, porque quem entra depois não consegue acessar daí o link. perfeito. Isso, vamos ver se agora soluciona. Uhum. Beleza. Bom, vamos seguir em frente lá então. É, aqui na nossa tabela, então, a gente vai definir esse tipo de coluna, né? Vocês podem notar até aqui que na primeira coluna data, ele já apareceu um calendáriozinho aqui do lado, né? O próprio planilhas ali, ele já identificou que é uma de data. De qualquer forma, vamos lá, só para a gente ver o caminho, né? Que a gente vai fazer isso com as outras também. Então, aqui na coluna de data, vocês podem clicar na setinha ali, ó, tem do lado da célula, né? Colocar lá, editar tipo de coluna, né? Ele vai abrir mais um novo menuzinho aqui. A gente vê aqui, ó, na data já está selecionado, né? E já está selecionado data, tá? Podem clicar de novo ali, ele não vai mudar, né? Mas a gente já tem, então, essa definição, que a nossa primeira coluna sempre vão entrar dados ali do tipo data, né? Isso é importante porque, né? Se eu tiver, por exemplo, um erro de digitação aqui, ó, eu digitei 16/17 de 2024, ele vai acusar para mim, né, que aquele dado ali está inválido, né? Então ele já faz uma validação aqui, ó. Nessa coluna aqui sempre vão ter elementos do tipo data, né? Ele começa já uma certa estruturação aqui dos nossos dados. Na segunda coluna a gente vai continuar esse mesmo processo, né? Então a gente vai lá na coluna do autos, a gente clica aqui na setinha do lado, editar o tipo de coluna. Essa coluna aqui vai ser uma coluna do tipo texto, no nosso exemplo, né? Ela tem alguns números ali, mas também tem ponto, tem hífen, né? Ela acaba sendo identificada como uma coluna do tipo texto. Ó, aparece o símbolozinho do texto aqui também, né? A gente tem também aqui mais duas colunas, né? A de sistema e a de movimentação. A gente vai fazer isso também, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho, porque a gente vai aproveitar aqueles contadores que a gente vai criar, né? Aquele painelzinho do lado aqui, né? A gente vai fazer uma vinculação, tá? Então a gente pula esses dois aqui.
Vamos lá para a coluna F, tá, do réu preso. Lá na coluna F do réu preso, a minha proposta aqui é usar aquele tipo de validação, né? Então, a mesma coisa. A gente vai pegar aqui, ó, o mesmo réu preso, clicar no setinho, na setinha do lado aqui, editar o tipo de coluna, só que aqui a gente vai usar isso aqui, ó, caixa de seleção. Bom, então, ele vai funcionar assim, né? A gente vai clicar, né, e desclicar para marcar essa caixinha aqui, certo? Essa coluna aqui do prazo em dias, ó, a gente trouxe alguns números aqui, e aqui o próprio planilha já entendeu, né, que é uma coluna do tipo número, né, ele aparece esse símbolozinho aqui, ó, do hashtag, ó. Então, clicando lá, né, ó, na setinha, editar o tipo de coluna, ele tá marcado número aqui já, né, a gente vai deixar número mesmo. Prazo final, ele já entendeu, né, que é também, ó, é uma coluna do tipo prazo, né, mas essas células aqui estão em brancos, né, ó, elas estão em branco. Então, aqui, ó, a gente vai colocar uma fórmula, tá? Bem simplesinha agora, talvez a gente melhore ela um pouquinho mais para frente, né? Mas vai ser assim, ó, igual, né? Então, todo mundo pode clicar lá na H2, né? Colocar ali um igual. A gente vai clicar lá na nossa primeira coluna lá, né, ó, aqui tinha a data, né? Então, joga lá, ó, igual a B2, lá onde está aquele 16 do 7, mais o prazo que a gente tinha, né? Que a gente colocou aqui no nosso exemplo como 5. A gente pode dar um Enter ali, ó. Então, o que aconteceu? Ele já preencheu aqui, né, a minha primeira célula, e ele já me deu a opção aqui, ó, de preencher essa mesma fórmula para todos os outros campos da minha tabela, né? Eu vou aceitar aqui esse preenchimento, ó, automático, vou dar um OK. Ele já atualizou essa nossa coluna aqui. Beleza? Vamos em frente aqui, ó, a coluna da pré-análise, né? Na pré-análise, a ideia é ter o nome da equipe aqui, né? Quais são os integrantes daquela equipe, tá? Então, aqui de novo, a gente sempre vai entrar com o nome de alguém da equipe, né? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que esse tipo de coluna aqui, ó, então a gente vai clicar lá de novo na setinha do lado, né? Editar o tipo de coluna, a gente vai usar esse daqui, ó, menu suspenso. Paulinho, Paulo, desculpe, Uhum. a Natasha pergunta se essa tabela que ela está trabalhando, se ela vai ficar salva. Isso, essa tabela, essa é uma característica do próprio Planilhas, né? Tudo que a gente está fazendo aqui, ele está salvando automático, né? E quando vocês copiaram essa planilha que eu coloquei o link ali, ela já está salva no Drive de vocês. Então, essa planilha já é de vocês, né? Então, tudo que vocês estão fazendo agora está salvo aí no seu próprio Drive, né? E independente do que os outros estão fazendo, né? Então, assim, por exemplo, né, eu posso vir na minha tabela aqui e falar assim, não, eu não gostei muito desse verdinho aqui, né? A gente vai até ver isso mais para frente. Então, eu posso clicar aqui, ó, e personalizar. Eu posso colocar um azulzinho, né? Então, isso daqui, ele já vai salvando automático e já é individual de cada um que está trabalhando na planilha, né? Ok? Bom, vamos lá, então. Aqui, então, na coluna 1, a ideia da nossa... Uhum, posso sim, ó. Lá na coluna H, né, a nossa fórmula do prazo, né? Então, assim, ó, a gente vai colocar ali, ó, eu vou até setar de novo aqui. Então, a gente vai clicar lá na célula H2, a gente vai colocar um igual, né, igual. A gente vai selecionar a nossa data de entrada desse processo, né, na unidade aqui, que nesse caso é o exemplo que eu estou usando, né, talvez existam outras datas na promotoria que sejam interessantes, né? Então, vou colocar, ó, vou clicar aqui, então ficou B2, eu vou clicar no mais, né? E na minha coluna do prazo, né? Então eu tinha 16 mais um prazo de 5 dias. Eu vou clicar aqui também, ó. Vai ficar G2 ali a hora que eu clicar, né? E depois disso eu dou um Enter. Ó, de novo aqui ele pediu se eu quero atualizar, né? Eu não preciso agora. Então ele ficou assim, ó, a fórmula ficou igual a B2 mais G2. Isso na linha 2, né? Então, assim, o Planilhas, ele entende muito bem essa questão de referências, né? Então, na linha 3, ó, ele não usa B2 mais G2, né? Ele já atualizou para B3 mais G3, né? Na linha 4, fica aqui, ó, B4 mais G4, né? Então, ele vai atualizando conforme a linha aqui, ó. Então, a gente colocou só na primeira, ele já entendeu qual que é a dinâmica, qual que é a lógica dessa fórmula, né? E já aplicou para todo mundo.
Legal? Uhum. Eu vou então aqui para a coluna I, ó, eu vou clicar lá no pré-análise, né? Aqui a gente vai usar um modelinho então diferente desses aqui que a gente usou até agora, né? A gente vai colocar lá, ó, editar o tipo de coluna. Eu vou vir aqui, ó, em menu suspenso, né? Eu vou clicar em menu suspenso. Uhum. Ele apareceu para mim do lado aqui, então, uma janelinha, né, para a gente editar alguma situação desse menu suspenso, e ele já traz para mim aqui, ó, ele viu quais são os dados que estão na minha coluna, né, e falou assim, ó, então nesse menu suspenso a gente vai ter a opção de João, José, Ana e Maria, né, conforme o que eu já tinha ali. Se eu quiser colocar mais algum item aqui, né, eu posso adicionar um outro item aqui, né, então eu posso clicar naquele botãozinho ali, né, ó, adicionar outro item, e entrar qual o valor, né, então eu posso colocar Paulo aqui. Então, quando eu for editar aquela coluna lá, naquela sala vai ter a opção de eu colocar Paulo também, né? No nosso exemplo aqui eu não vou usar, tá? Só para não ficar diferente da de vocês, né? Então eu vou apagar. E a gente tem a opção de apagar também, né? Coloquei o Paulo aqui, mas não, o Paulo não vai estar mais disponível lá como opção para mim. Eu venho aqui e dou um remover valor. Então, tirou o Paulo, voltou para as quatro opções que a gente tem aqui. Eu posso editar algum deles também, né? Então eu posso, eu não vai ser João mais, aqui vai ser Paulo, né? Então lá na planilha vai aparecer também as opções Paulo para mim em vez de João quando eu for preencher, né? Eu vou manter aqui só para a gente continuar com a tabela igualzinha, né, todo mundo, mas na sequência a gente pode fazer algumas alterações aqui para a gente aproveitar esse recurso também, tá? Eu vou dar um concluído direto aqui, ó. A gente podem clicar em concluído também, vocês vão ver o resultado ali. Então, lá na coluna I agora, ó, ele apareceu, né, essa opção aqui, ó, uma janelinha, né, em que eu clico aqui e ele me dá as opções que eu tinha lá para selecionar, né, João, José, né. Se eu não tenho nenhum dado registrado ainda, né, então assim, ó, eu tô lá no final da planilha, né, e tô fazendo a entrada de um novo protocolo, assim, ele vai ficar branquinho assim, ó, e daí aqui eu vou colocar qual é a pessoa que tá ali, ok? Naquele modelinho primeiro que eu apresentei para vocês, ele não tinha esse botãozinho aqui, né? Então, assim, eu vou deixar, pra gente deixar igual aquele lá, eu vou voltar lá naquela janelinha que a gente tava, né? Então, podem clicar junto comigo lá. Cliquem aqui na setinha, apareceu as opções aqui, né? E apareceu um lapisinho aqui embaixo também, ó, editar, né? Esse botão aqui vai abrir aquela janelinha de novo, tá? Então, podem clicar ali, ó. Então, sempre que eu precisar editar alguma coisa nesse recurso aqui, eu venho ali, né? Vou na setinha aqui, clico no editar e ele abre essa janela para mim de novo aqui, tá? A gente vai ver aqui, ó, um pouquinho para baixo, a gente tinha opções avançadas, abaixo de adicionar outro item, né? Posso clicar aqui em opções avançadas. A gente vai ter aqui, ó, estilo de exibição, né? Ícone, seta ou texto simples. Naquela planilha que eu mostrei primeiro no início, né? A gente estava usando o tipo seta, tá? Daí fica do gosto de cada um, né? Eu vou alterar para seta aqui, mas é só visual mesmo, tá? É só estilo de exibição. Vou dar um concluído aqui. Ó, ele sumiu aquele botãozinho e ficou só a setinha do lado aqui, mas a funcionalidade continua a mesma, tá? Aqui do lado da minha coluna, ó, ele já apareceu esse símbolo aqui também, ó. Ele está dizendo para mim que essa coluna minha já está configurada, né? É uma coluna do tipo menu suspenso, certo? Status, a gente vai fazer também a mesma situação, mas como eu também usei naquele painelzinho lá que a gente vai fazer os contadores, né, de quantos processos já estão assinados, quantos estão em correção, quantos que estão prontos, né, com a minuta pronta, a gente também vai fazer daqui a pouquinho, tá, depois que a gente construir aquele painelzinho do lado, ok? A coluna K, a gente vai seguir a mesma ideia, né? Então, assim, a gente tem ali link para arquivo, né? Então, geralmente vai ser um texto isso daqui. Então, a gente vai definir essa coluna aqui como do tipo texto, tá? Então, mesma coisa, ó, clicamos na setinha lá do lado, editar o tipo de coluna, procuro ali a opção texto e clico. Então, aqui, de novo, né? Se eu entrar com alguma coisa aqui que seja diferente de texto, ele vai acusar para mim, né? Que não é um texto aqui. Ó, ele já vai dar um alerta aqui, ó, inválido, né?
Então, a ideia sempre é essa, a gente deixar nossos dados todos bem estruturados ali, até porque a gente vai precisar disso quando a gente for fazer os contadores, né? Se a gente tiver alguma data errada, algum tipo de escrita errada, acentos, enfim, né? Ele vai atrapalhar a gente lá na frente, então não é interessante para a gente. A coluna L, a gente viu ali, ó, ele já entendeu, né, que vai ser uma coluna que a gente vai entrar com informações do tipo texto, né? Então, só conferindo, a gente pode clicar lá também, de novo, ó, na setinha, editar o tipo de coluna, já está marcadinho lá texto. A gente pode clicar de novo. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Qual que é a ideia agora, então, aqui? A gente pode construir aquele painelzinho do lado, né? Que a gente tinha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai incluir mais umas colunas aqui, né? Para o painelzinho, a gente vai precisar de pelo menos 3, tá? Então, a gente vai incluir 3 colunas aqui do ladinho, tá? Como que a gente vai fazer isso? Podem clicar lá na coluna A, ficar segurado, né? Então, clica, segura e arrasta aqui, ó, até o C, tá? Por que até o C? Porque quando a gente clicar com o botão direito, ó, ele vai dar uma opção para a gente aqui, ó, de inserir 3 colunas, né? Se eu clicasse só no A, ó, seguro no A e clico só no A, ele me dá a opção de inserir uma coluna, né? Posso fazer também. Se eu quiser incluir mais, né, ó, seleciono até o E, clico com o botão direito, ele me dá a opção de inserir 5 colunas, tá? A gente vai precisar de pelo menos 3, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, selecionei as 3 colunas, soltei o mouse, cliquei com o direito bem em cima do A aqui, ó. Apareceu esse menuzinho para mim aqui. Eu vou colocar aqui, ó, inserir 3 colunas à esquerda. Ok? Beleza. Vamos em frente então. Na nossa planilha, a gente tinha aqui um primeiro contador, né? Que estava me dizendo quantos processos eu tinha em cada sistema, né? Então a ideia nossa aqui é construir uma tabelinha, né? Parecida com aquela que a gente tinha, tá? Então essa tabela vai ter o nome aqui, a gente pode até colocar mesmo de sistema, né? Então vou colocar aqui, ó. Vou escrever mesmo, ó. Uma coluna chamada sistema, né? Podem digitar lá no A1. Na coluna B, eu vou colocar uma lá com o total. E na coluna C, a gente vai ter uma outra coluna ali com dados que vai ser o hoje, né? Estão conseguindo acompanhar? O ritmo tá tranquilo? Beleza. Uhum. Beleza. Vamos lá. Legal. Então lá, ó, o sistema aqui, o que que a gente vai ter de opção aqui, né? Que eu setei aqui, mas daí vai da realidade de cada unidade mesmo, né? A gente vai ter então assim, ó, o ProJude, no nosso exemplo, né? O ProJude, ProMP e o eProMP. Então essa é a ideia do nosso exemplo aqui, né? E a gente vai pedir para fazer as contagens, né? Quantos processos eu tenho no ProJude, tá? Para a gente fazer essa contagem aqui, a gente vai usar uma fórmula do Planilhas que ele se chama CONTE-C, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai contar para mim, né, se alguma condição for atendida, né? Então, eu quero que ele conte aqui nessa coluna G aqui para mim, ó, se for para ajude. Se for para MP, ele não conta, certo? Então, a ideia da fórmula é essa, tá? Vou só pedir antes, assim, o que que acontece? O Planilhas, ele tem alguns usuários, ele de repente vão estar com as fórmulas em português e outros com as fórmulas em inglês, tá? Eu vou pedir para a gente alterar tudo para português, que daí acho que vai ficar mais simples, né, para a gente dar seguimento agora que a gente vai usar essas fórmulas, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó, cliquem lá em arquivo, por favor, né? Então, lá em cima, no menu lá em cima, né? Arquivo. A gente vai até lá em configurações, que é um dos últimos ali, né? Perto de imprimir, configurações. E
janelinha que vai abrir para vocês aqui, ó, vai ter essa opção aqui, ó, sempre usar os nomes de funções em inglês. Algumas podem estar marcadas, tá? Eu vou pedir para desmarcar isso daqui, né? Desmarca, deixa branquinho e dá um salvar. Ok? Então lá, ó, arquivo, configurações, deixa desmarcada essa opção aqui embaixo e dá um salvar. Beleza. Então, feito isso, a gente vai colocar a fórmula lá para a gente contar os processos, os autos, né, que estão no ProJudy aqui nesse nosso exemplo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na coluna B, né, onde estão os meus totais ali, né, na linha do ProJudy, eu vou colocar a fórmula assim, ó, igual, né, conte.c. E posso dar um Enter, tá? Eu posso escrever igual conte.c e dar um Enter. Legal. Aqui, ó, no conte.c, ele vai trabalhar com duas informações, né? Onde eu preciso contar, né? Onde estão esses dados, tá? E o que que eu preciso contar, né? Então, assim, a primeira informação, onde estão esses dados, né? Esses dados, ó, que a gente quer, eles estão aqui na coluna G, né, ó. Então, é nessa coluna aqui que eles estão, esses dados. Como que eu vou dizer isso para a fórmula, né? Eu vou clicar aqui no G. Eu venho até aqui em cima, ó, onde está o G lá, e clico no G. Tá? A hora que eu cliquei no G, ele selecionou aqui, né, a coluna para mim, e ao mesmo tempo, ó, ele preencheu na nossa fórmula também, ó. Ele já colocou ali, ó, coluna G. Legal? Eu vou colocar agora um ponto e vírgula, porque eu já falei aonde estão esses dados, né? E agora eu vou dizer para ele o que que eu quero que ele conte, tá? O que que eu quero que ele conte? Eu quero que ele conte o que está aqui, né, ó. Eu quero que ele conte ProJudy. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui também. Então, eu clico aqui, ó, ele selecionou o ProJudy, né? E, ao mesmo tempo, ele já completou nossa fórmula aqui também, ó, certo? Eu posso dar um Enter e ele vai finalizar a fórmula para mim ali na célula B2. Então, ele já contou para mim, ó, no ProJudy 17, né? E mais que isso, ele já ofereceu para mim ali, ó, quer que eu preencha para as outras duas também que você tem ali embaixo, né? Eu vou aceitar também essa sugestão, ó. Então, ele já atualiza para mim e me diz que no ProMP tem 20 e no eProMP tem 12. Legal? A gente vai fazer a mesma coisa agora, tá? A mesma coisa agora, só que a gente vai contar o quê? Vamos contar ali os tipos de movimentação, né? Quantas denúncias, quantos arquivamentos, quantas ANPPs, né? Então, a mesma ideia. Então, a gente vai criar aqui, ó. A gente pode pular aqui umas duas linhas e criar aqui uma outra tabelinha, né? Então, a gente vai ter a movimentação, né? O total e o hoje, né? Ó, o meu movimentação ficou um pouquinho cortado aqui, né? Eu quero aumentar um pouquinho essa coluna aqui. Eu subo até aqui em cima, ó, venho na coluna A, chego bem do ladinho aqui, ó, entre o A e o B, ele vai aparecer essas duas setinhas para mim aqui, ó, dizendo que eu posso arrastar, né, para lá ou para cá. Eu vou clicar aqui, ó, e vou trazer um pouquinho para cá, ó. Legal? Então vamos lá, ó, continuando. Movimentação, o que a gente vai ter aqui, ó. Vamos colocar ali igual tá no nosso modelinho, né? Vou colocar denúncia, né? Coloquei, ó, eu coloquei bem certinho igual tá lá, né? Ó, com acento, bonitinho, né? Vai ser o jeito que eu vou usar lá, né? Denúncia, vou colocar aqui, por exemplo, arquivamento, vou colocar ANPP, e o outro que a gente tem ali é diligências, né? Então, diligências, certo? E agora a gente vai contar isso aqui também, tá? A fórmula é a mesma que a gente já usou, né? Então, a gente vai colocar lá, igual, conte.c, vou dar um Enter, né? De novo, a gente vai colocar lá qual é
né, a coluna, né, onde eu preciso contar, né. Agora não é a coluna G, né, agora a gente é a coluna H, né, mas a ideia é a mesma, né, eu vou lá em cima, lá no H, clico lá no H, né, e ele já atualiza a minha fórmula, ó, ele já viu que ele tem que contar na coluna H. Vou colocar um ponto e vírgula, que agora eu quero dizer o que que ele vai contar, né, ele vai contar então, ó, denúncia. Então eu venho aqui e clico em denúncia. Ó, ele já me deu uma sugestão aqui, ó, ele tá dizendo para mim que são 13, né. Posso dar um enter aqui, ele completa a minha fórmula, né? E ao mesmo tempo ele já sugere, né, as contagens dos itens de baixo ali, ó. 7, 12 e 11. Eu vou aceitar de novo, né, essa sugestão, né? E ele já contou para mim aqui também. Se por acaso não apareceu, né, aquela sugestão dele de completar a fórmula, né, em algum momento que estão usando lá, ele não deu essa sugestão para vocês. Se vocês têm a primeira fórmula aqui, ó, que vocês já montaram, vocês podem só copiar ela, né, e colar onde vocês querem, né? Então, ó, eu quero colar aqui, ó. Ele já vai colar atualizada, né? Então, ó, o A8 que tinha aqui, né, que era a linha 8, ele já atualizou para a linha 9, tá vendo, ó? E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu colocar aqui, ó, ele já atualizou para a linha 10 também e para a linha 11, tá? Então, se caso não aparecer aquela janelinha lá, a gente tem essa opção também, né? Copia a fórmula, cola embaixo aqui, que ele também vai seguir essa mesma lógica aqui de construção dela, certo? E a gente tinha mais um contador, né, para saber quantos Paulo, desses meus... só Oi. um momento, antes de, e se a pessoa erra lá, escreve uma denúncia sem o acento, como por exemplo, né? Ah, Ou sim. escreve, o que E acontece? isso é importante, ó. Se ela escrever aqui errado denúncia sem acento, ó, ele não vai contar, certo? Então ele não está contando. Por quê? Porque ele está procurando denúncia sem acento, e aqui só tem denúncia com acento, tá? Então aqui, ó, eu vou devolver o acento aqui. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se na entrada dos dados, nesse denúncia aqui, ó, por exemplo, a hora que eu fui entrar o dado aqui, eu colocar sem acento, ó. Ele tinha uma contagem de 13, né? Ó, ele alterou para 12. Ele também não contou. Isso parece, né, ser uma fragilidade, mas a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer justamente o contrário, a gente vai estruturar essas duas tabelas aqui para elas se conversarem. Então, nunca vou poder entrar, por exemplo, com um dado aqui que seja diferente disso daqui. Tá? Então, a gente vai garantir que esses contadores aqui sempre vão estar atualizados. Tá? E, inclusive, eu só vou conseguir colocar novos itens aqui se eu incluir esses itens nos meus contadores aqui. Tá? A gente vai fazer uma vinculação entre essas duas tabelinhas aqui daqui a pouco, vai ficar bem legal. Beleza? Então, vou seguir em frente aqui. Tá? A gente vai fazer só mais um contadorzinho aqui também, que é aquela da questão do status, né? Quantos processos já estão assinados, quantos estão em etapa de correção, quantos que estão em etapa ainda de pré-análise pela equipe, né? Quantos que já estão com a minuta pronta, né? Mas ainda não iniciaram a correção. Então, a ideia é a gente criar uma outra tabelinha aqui, eu posso pular duas linhas de novo aqui, e colocar uma tabelinha que vai ser o meu status, né? Certo. Uma coluna também com o total, e uma coluna também com o hoje, né? No nosso modelo aqui, a gente tem 4 etapas ali, né? A gente tem a etapa em pré-análise, a gente tem a etapa minuta pronta, a gente está em etapa em correção, e a gente tem a etapa assinado. Ok? Beleza. Bom, a lógica de construção dessa fórmula é exatamente a mesma, né? Então a gente vai lá, ó, igual conte.c, eu dou um enter, né? Ele quer saber onde eu preciso contar, né? Eu vou lá, vou ver, ó. Bom, os status, né? Eles estão na coluna M, né? Então eu vou lá em cima no M, clico no M, né? Ó, ele já atualizou para mim ali. Coloco um ponto e vírgula, vou voltar aqui, né? Então eu já sei que eu preciso contar na coluna M, tá? E eu vou contar o que está aqui do meu ladinho aqui, ó, os que estiverem em pré-análise.
tá? De novo, ele já fez uma contagenzinha para mim aqui, né? Uma pré-visualização. Eu vou dar um Enter, e ele já sugeriu para mim aqui também a contagem dos outros itens que eu tenho na minha tabelinha, tá? Ok. Certo. Então, essas são as 3 tabelinhas que eu trouxe aqui. A gente pode construir outras, né? A gente pode ter lá quantos réu preso, né? Questão de prazo, enfim, ou, né, com a tabela que vocês já têm aí na unidade, né? A lógica sempre vai ser essa. Mostra o local onde eu quero que conte e depois o que eu quero que conte, né? Ele vai construir essa tabelinha aqui, tá? Para completar essa tabelinha, a gente vai colocar também assim, ó, eu quero saber o que deu entrada hoje no meu processo, né? Na minha promotoria, na minha unidade. Então, eu quero saber o hoje. A gente vai usar uma fórmula muito parecida, tá? Com essa que a gente acabou de usar. Então, vamos voltar lá para a primeira tabelinha, né? Na célula C2, ó. A gente vai colocar assim, ó, igual conte.ces. Tem um S a mais ali, tá? Por que tem um S a mais ali? Porque agora a gente vai trabalhar com duas condições, né? Tem que ser do sistema ProAjude e a data tem que ser hoje. Né? A ideia, a lógica de construção é a mesma, com um grauzinho só a mais ali de refinamento, né? Então eu vou dar um Enter aqui, e primeira coisa que eu vou pedir para ele contar, né? Ó, quantos são do ProAjude, né? Mesma coisa, ó, eu vou lá ver, a minha informação do ProAjude está na coluna G, então eu vou lá na coluna G, clico na coluna G, ok? E dou um ponto vírgula. Né? Ponto e vírgula. O que eu quero que ele conte nessa coluna? Eu quero que ele conte tudo que for ProAjude, né? Tá aqui, ó, A2. Clico A2. Só que além disso, eu quero que ele conte para mim só o que deu entrada hoje, né? Então eu vou colocar um ponto e vírgula aqui e vou selecionar o meu próximo intervalo. O meu próximo intervalo vai ser aqui, ó, a minha coluna E, onde estão as datas de entrada, né? Então eu vou clicar aqui na coluna E, certo? Vou dar um ponto e vírgula aqui e eu quero que ele conte hoje, né? Eu poderia colocar aqui, escrever, né, dia 31/7/2024, né? Mas o que vai acontecer? Amanhã, esse meu contador não vai se atualizar sozinho, né? Se eu só escrever a data de hoje, tá? Mas tem uma funçãozinha do Google Planilhas ali também para fazer essa atualização, tá? Então a gente vai usar essa fórmula agora, tá? A fórmula é bem simples, ó. A gente vai escrever hoje. Vai abrir parênteses e fechar parênteses. Certo? Então a fórmula é hoje. A gente escreve hoje, abre parênteses, fecha parênteses. Ele já deu a sugestão aqui, ó. Hoje entraram 3 do ProAjude. Legal? Vou dar um Enter. Ó. De novo aqui ele sugere para mim para completar a tabela, né? E vou dar um OK. Ó. Então hoje entraram 3 do ProAjude, 2 do ProMP, nenhum do EProMP. Legal? Essa parte foi tranquila também? Uhum. Beleza. Então vamos lá. A mesma situação aqui na tabelinha de baixo, né? Então vamos lá, ó. Igual conte.ces, dou um Enter, né? Minha primeira contagem, né? Eu quero saber tudo que é denúncia. Então eu vou lá na minha coluna onde estão essas informações, né? Na coluna H, clico no H, ponto e vírgula, e clico aqui, denúncia. Então ele deu 13, né? Mas eu quero continuar, eu quero mais, né? Eu quero que ele conte só o que deu entrada hoje, né? Então vou dar mais um ponto e vírgula, colocar mais uma informação aqui, então agora eu quero que ele olhe lá na coluna I, a coluna das datas de entrada, né? Vou colocar um ponto e vírgula, e mesma coisa, vou colocar de novo lá, ó. Hoje, abre parênteses, fecha parênteses. Certo? Então agora ele apareceu ali para mim de novo, ó, a sugestão, ó, ele já começou a contar ali, já falou, ó, vai dar 1, né? Eu vou dar um Enter aqui, e ele contou para mim, ó, ok. Então ele entrou 1 denúncia, 1 diligência, né? Aqui para mim, ó, ele deu que hoje entrou 3 no ProAjude e 2 no ProMP, são 5, né? Então vamos dar uma olhada na nossa tabela lá, ó. Ó, então aqui são 5 processinhos mesmo que entraram na data de hoje, ProAjude e ProMP, esses daqui não estão preenchidos ainda, né? Então ele não contou, então ele contou 1 diligência e 1 denúncia, tá? Assim que for preenchido esses campos aqui, né, ele vai contar lá, então vou colocar aqui, ó, mais 1 denúncia aqui, ó.
Vou voltar lá para o nosso contadorzinho, né? Ó, ele atualizou para 2. Legal. E, para finalizar essas 3 tabelinhas aqui, né? A gente vai colocar aqui também, ó, igual a conte.sys, dou um Enter. Eu quero contar o quê? O status, né? Então, o status, vamos lá, a coluna que está o status é a M. Então, clico lá no M, ponto e vírgula. Nessa primeira linha, eu quero que ele conte para mim o que está em pré-análise. Clico aqui. Ponto e vírgula de novo. Eu quero que ele conte só hoje, né? Então, coluna E de novo. Ponto e vírgula. E a nossa formulinha hoje. Abre parênteses, fecha parênteses. E dá um Enter. Certo? Vou dar um OK aqui. Então, do que entrou hoje, né? Um está em pré-análise, um está com a minuta pronta e o outro está em correção. Legal? Então, vamos lá, ó. Bom, essa tabelinha aqui, né, que a gente criou a primeira, que só tinha os dados, né, brutos lá, a gente montou essa configuraçãozinha aqui de tabela, né, com cor, com linha alternada, a gente vai fazer a mesma situação para essas outras tabelas que a gente acabou de criar, né? Então, a ideia é a gente converter também essas daqui em tabelas, né? Então, o que a gente vai fazer, ó, a gente vai selecionar lá, ó, no A1, sistema, né, então eu posso clicar no A1, arrastar meu mouse com ele segurado, né, ó, para selecionar toda essa tabelinha aqui, ó, até na C4, né, ó, C4. Seleciono todo esse intervalo aqui e vou usar aquela mesma ferramenta que a gente usou lá no começo, ó, formatar, converter para a tabela. Legal? Ele já aplicou, né, a formatação aqui, ó, que a gente estava usando, certo? E aqui, ó, eu já vou aproveitar também aquilo que a gente fez no início, né, vou configurar também, ó, essa primeira coluna minha aqui, sistema, ó, eu vou clicar aqui na setinha, vou editar o tipo de coluna e falar que nessa coluna aqui vão ser entradas do tipo texto. Ó, ele já ficou o símbolozinho aqui de coluna que já está configurada. Certo? Nessa segunda aqui, que é total, ó, eu vou clicar aqui, editar tipo de coluna, e essa coluna vai ser uma coluna do tipo número, né? Vão ser alguns contadores, ó. Então ele já configurou aqui também o total. E aqui, ó, na coluna hoje, também é um contador, né? Editar o tipo de coluna, uma coluna do tipo número. Certo? Então a gente tem a nossa tabelinha aqui. Agora que a gente já tem essa tabelinha aqui do sistema, né, configurada, eu posso até colocar aqui o nome dessa tabela, né, tabela 2. Posso colocar, ó, sistema. Tá? Agora que a gente tem essa tabelinha aqui já configurada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o link, né, dessa tabela que eu tenho aqui com essa coluna, né, ó. Essa coluna ainda não está definida o tipo dela, a gente pulou aquela hora, né, ó, sistema, tá? E a gente pulou justamente para a gente poder usar essa tabela aqui. Como que a gente vai fazer então? Ó? A gente vai voltar para aquela tabela onde estão os nossos registros, né? Vai clicar aqui, ó, na setinha do sistema, né, coluna G, editar o tipo de coluna, e a gente vai colocar aqui, ó, menu suspenso, né? Parecido com aquela que a gente usou com a equipe, né? Então podem clicar lá, sistema, né, lá na coluna G, editar o tipo de coluna, menu suspenso. Certo? Aqui a gente vai usar um tipo diferente, né? A gente tinha colocado assim, menu suspenso, ó, e aqui ele tem uma opção, a gente não tinha visto da outra vez, né? Agora, ó, a gente vai usar uma outra opção que tem aqui no critérios, tá? Então, em vez de menu suspenso, a gente vai usar esse de baixo, ó, menu suspenso de um intervalo. Tá? Por quê? Porque ele vai pedir para mim, tá? Onde eu preciso ver esses dados, né? Quais dados que vão entrar aqui nessa coluna? Quais que eu posso permitir nessa coluna aqui, né? Então, quando eu clico aqui, ó, em menu suspenso de um intervalo, né? É a segunda opção aqui do critérios, ó. Ele vai aparecer essa caixinha aqui embaixo para eu falar onde estão esses dados, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa gradezinha, ó. Aparece ali para mim, ó, selecionar intervalo de dados. Eu vou clicar nessa gradezinha, né? E vou vir aqui na planilha, ó,
e selecionar onde estão os dados que eu quero que entrem naquela coluna lá, ó. Naquela coluna só vão poder entrar esses dados aqui, ó. Seleciono esses 3 aqui, ó. Né? Então, cliquei lá no A2 e arrastei para baixo. Tá? Aqui apareceu para mim na tabelinha, né, ó, dados A2 até A4, vou dar um OK. Né? Ele já preencheu para mim aqui, né? Eu vou aqui em opções avançadas, ó, para ver as minhas opções de exibição, né? E vou colocar seta também para ficar igual com aquele modelinho primeiro que a gente viu, né? Seta é só visual mesmo, né? E vou dar um concluído aqui, ó. Né? Então, ó, a minha tabelinha da coluna G já ficou com aquele símbolozinho, né? Já está estruturada, né? Já tem um tipo definido. Né? Quando eu clico aqui na setinha, aparecem essas 3 opções. Né? Então, ó, eu coloco o ProMP, ele altera meus contadores, ó. Eu coloco E ProMP, ó, ele conta aqui, né? Então, ele está funcionando aqui, né? E o legal agora é que essas duas tabelas, elas estão vinculadas, né? É que se porventura eu quiser, a partir de um determinado momento, fizer o controle de fazer o controle de mais um sistema, né? Eu posso entrar com esse sistema aqui, ó. Então, eu vou colocar o PJE aqui, ó, eleitoral. Vocês vejam que, ó, eu só escrevi PJE ali, né? Ele já incluiu ele dentro da minha tabelinha, né? Ele já puxou a fórmula de contagem, então ele já está contando, né? Ó, as duas, inclusive, né? E ele já passa a aparecer para mim aqui, ó, nas opções. Legal? Então, a hora que eu clico aqui, ó, o meu contador já atualizou aqui. Certo? Então, essas duas tabelas aqui, elas estão ligadas, tá? A partir desse momento que eu fiz essa vinculação. Legal? Todo mundo acompanhando? Bom, vamos lá. A gente vai fazer, então, de novo, né, esse mesmo processo aqui nessa tabelinha nossa aqui de movimentação, né, e na sequência a nossa tabelinha de status, tá? Mesmos passos que a gente já fez até agora. Então, ó, eu vou selecionar lá, ó, movimentação até o 1, né, a tabelinha completa ali, ó. Cliquei, arrastei, selecionei tudo isso daqui. Formatar, converter para a tabela, ó. Então, ele me deu ali, ó, tabela 2, né? Vou estruturar ela aqui de novo, definir os tipos de coluna, né? Ó, então, ó, movimentação. Vou clicar na setinha, tipo de coluna, texto. Ó, já ficou o símbolozinho do texto aqui. A minha coluna de total, né? Clico lá, ó, tipo de coluna, número. E a minha coluna do hoje, mesma coisa, né? Tipo de coluna, número. Né? Aqui de novo, se eu precisar incluir alguma outra informação aqui, né? Algum outro tipo de movimentação que não está aqui, eu vou digitar aqui, ó, né? E ele já atualiza a minha tabela, certo? Então vamos lá, agora vamos fazer essa vinculação então, ó, da movimentação dessa tabelinha 2 aqui, né? Com a minha coluna aqui, ó, que ainda não está definida, né? Não tem símbolozinho nenhum aqui dizendo o que que é essa coluna aqui da nossa tabela de registros, né? Então eu vou clicar lá na setinha, editar o tipo de coluna, menu suspenso, legal? Menu suspenso, cliquei aqui. Ele aparece para mim aquela janelinha, né? Com as regrinhas. Aqui em critérios, né? Ó, eu não vou usar esse menu suspenso aqui pré-definido aqui dentro, né? Eu vou usar vinculado com aquela tabela lá. Então eu vou clicar aqui em menu suspenso e vou colocar o menu suspenso de um intervalo. Eu vou clicar aqui para selecionar os dados que eu quero, né? Na gradezinha, vai aparecer essa janelinha aqui, e eu vou lá na minha tabela, então, de movimentação e selecionar, ó, denúncia, arquivamento, NPP, diligências e declínio.
e vou dar um OK. Ok? Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, opções avançadas. De novo, né? Opções de visualização, de exibição, né? Eu vou tirar o ícone aí e vou colocar seta. E vou dar um concluído. Ó, já passa a aparecer para mim aqui a opção de decline, tá vendo? Ó? Tá aqui. Se por acaso eu quiser mudar, né? Então assim, ó, declínio, eu vou alterar nessa tabela aqui, a declínio de competência. Aqui, ó, ele já atualizou. Passa a aparecer para mim aqui a opção declínio de competência. E já está contando, ó. Legal? Continuamos então, né, com a nossa outra tabelinha, tabelinha do status. Mesma situação, né, repeteco aqui, ó. Selecionamos ela, né, do status até aqui, no C18, né. Formatar, converter para a tabela. Ele chamou aqui tabela 3, né, eu posso chamar tabela status. Vou definir aqui o tipo das minhas colunas, né, ó. Editar o tipo de coluna. Essa coluna aqui é uma coluna do tipo texto. Essa coluna aqui é uma coluna do tipo número. E essa coluna aqui é uma coluna do tipo número. Legal? Tudo tranquilo até agora? Uhum. Paulinha, eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. Na verdade, só pensando aqui, né? Aquelas tabelinhas que você está fazendo do lado ali, sistema, movimentação, Uhum. status, você incluiu ali, por exemplo, o declínio de competência, Uhum. e já incluiu lá na outra tabela uma opção. Isso. Olha ali, ó, não tem mais linha ali para baixo. Vamos supor que surja. Sim, e vai surgir, né? A ideia é que essa planilha aqui vai sendo alimentada diariamente, né? A gente só vai até dia 31 aqui, né? Que legal. Não, então vamos lá. Então, A gente vai adicionar aqui. A gente pode adicionar, então assim, ó, girando a tabela até o final, né? Então assim, a gente vai rolando para baixo aqui, chega lá no final, acabaram as linhas, né? A gente tem essa opção aqui, ó, adicionar mais 1000 linhas, né? Pô, eu posso adicionar 1000, mas não preciso adicionar 1000 de uma vez só também, né? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, adicionar 10 linhas, né? Quando eu cliquei aqui em adicionar 10 linhas, ó, ele já puxou mais 10 linhas aqui, né? Já na formatação de tabela, né? Ó, o que é legal. Aqui, ó, onde eu tinha uma fórmula, né? Ó, ele já puxou a fórmula também, os tipos de coluna, não preciso fazer mais nada do que a gente fez até agora, né? E a partir do momento que eu começar a incluir dados aqui, ó, vou até colocar um erro de digitação aqui, ó. Ele vai acusar para mim ali, né, que tem uma digitação. Vou colocar 31/7/2024, vou colocar o número do protocolo aqui. Ó, o sistema, né, ó, com aquela tabelinha que a gente já construiu ali em cima, ó, então, para MP, um tipo diligências, posso marcar essa caixinha aqui ou não, né? O prazo aqui eu entro também é um prazo de 30 dias, ó, ele já atualiza a fórmula. A equipe aqui já está configurada que a gente entrou, né? O status a gente não fez ainda, né? Tá sem o símbolozinho aqui, a gente vai fazer agora, ó. Mas ele já abre a tabela para cada nova linha que eu incluí aqui na minha tabela, ele já vai salvar todo esse trabalho que a gente já fez até agora, né? Então a gente não vai ter problema com relação à atualização, inclusão de novas linhas, novos dados aqui, todos os dados que vierem a partir do momento que a tabela está montada, já vem com a configuração que a gente definiu aqui, tá? Então a gente não vai ter de novo retrabalho em relação a isso. Legal? sim, mas a minha pergunta Uhum. ali eu tinha feito e tinha visto que estava certo. O problema é assim, ó, as tabelinhas ao lado ali. Uhum. Porque Ah, assim, ó, vamos supor que surgiu um novo sistema.
Entendi, Tá vendo que ali, ó, ela tá bem juntinha, a linha 5 com a 6. entendi, Precisa incluir mais um. entendi, tá. Ele vai inserir uma Uhum, linha no todo, entendi. até na outra tabela. Entendi. A gente pode inserir essa linha no todo, tá? Não traria problema aqui para nossa tabela, tá? Então, ó, eu posso até fazer aqui, ó. Vou colocar mais duas linhas, né? Então, vou Uhum, colocar, ó, uhum. seleciono o 6 e o 7, aqui, ó. Inserir duas linhas acima. Nem você falou, né? Ele inseriu em toda a tabela, né? Ó, ficou essas duas linhas em branco aqui. Eu não quero essas linhas em branco aqui, né? Para mim não é interessante ter isso daqui. Nessa tabelinha que a gente tem aqui, ó, ela daqui a pouco vai ficar um pouco melhor, mas ela tem um menu aqui, vai ficar um pouco melhor porque esse menu vai ficar o padrão, assim, já vai, a hora que a gente clicar aqui já vai aparecer. Assim que a gente definir todos os tipos de coluna, tá? Ele tem uma opção aqui, ó, que tá em inglês, inclusive, né? Filtrar coluna, ó. A hora que eu clico aqui, que vai ser o menu padrão daqui a pouco, não vai ser mais esse menuzinho setinha ali, né, que a gente estava usando, ele vai ter essa opção aqui, ó, classificar de A a Z ou de Z a A, né, enfim. Quando eu clicar aqui em classificar de A a Z, ele vai ajustar para mim de novo esses dados, ó. Então, aquelas duas linhas em branco que tinha ali, ele jogou lá para baixo, né? Então, ele ordenou para mim de novo aqui, ó. Não perdi dado nenhum, não perdi nenhuma informação, né? Ele só arrumou para mim para tirar aquelas linhas em branco que estavam ali e colocá-las lá para baixo, Tá joia. né? Se eu não quiser fazer com as linhas em branco, eu ainda tenho uma opção, tá? Eu posso adicionar só células. Então, essa informação aqui é legal também, ó. Eu posso selecionar aqui, ó, Uhum. algumas células aqui, ó, vou colocar uma só, ó, vou selecionar daqui até aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito, ó, ele tem a opção de inserir uma linha, mas ele tem a opção de inserir células também. Então ele vai me falar assim, ó, tá, eu vou colocar 3 células ali, mas o que você quer que eu faça com as outras, né? Desloque para a direita ou desloque para baixo? Então eu posso colocar aqui, ó, inserir células e deslocar para baixo. Ó, ele não mexeu na outra, né? Ele só incluiu 3 células aqui, pegou o que estava para baixo e jogou para baixo, né? Mas bem legal mesmo essa observação, né? Que a gente Joia. pode ter esse tipo de situação mesmo, essas tabelinhas aqui irem crescendo com o tempo, né? Então a gente vai poder atualizar aqui. O resto das configurações que a gente fez, das formatações, enfim, estão intactas, tá? A gente não alterou o resto da nossa tabela com essas inclusões aqui. Paulo, uma outra dúvida aqui do Hélio, ele Uhum, sinaliza, se ele quiser uma contagem por ano, porque isso ajuda o pessoal em véspera de correição, uhum, evitando pegar dados junto ao tribunal, porque uhum, o deles também não fornecem dados precisos e específicos nos relatórios do MP. Tens alguma sugestão com relação a isso? Ele colocou a pergunta ali no chat, é a última pergunta. uhum. Deixa eu dar uma olhadinha. Por ano, né? A gente está colocando Por por data ano, aqui. Uhum, isso. uhum. A gente tem uma fórmula dentro do Planilhas, né, no Excel, que justamente ela se chama ano, tá? Então a gente pode trabalhar aquela fórmula do Conte CES, né, do Conte, que é o que a gente usou com o hoje aqui, ó, e em vez de usar o hoje, a gente pode definir um ano de contagem aqui, tá? Talvez a gente tenha que adaptar um pouquinho nossa tabela aqui. Tem opção de não também, né, mas talvez a gente tenha que colocar uma nova coluna aqui, tá? Eu vou até fazer como exemplo aqui, se alguém quiser acompanhar, né, fica à vontade, mas não acho tão necessário, ó. Mas eu poderia, por exemplo, ó, criar uma coluna aqui, né, inserir uma coluna aqui no meio da minha tabela mesmo, ó. Essa coluna aqui eu posso, por exemplo, chamar de ano, certo? E aqui, ó, eu não sei relacionado em qual data, né, que vocês vão usar aí, mas eu posso colocar que é em relação a essa data de entrada aqui, ó. Então, ela definiu para mim aqui já o ano, né? Ó, então, ela colocou uma tabelinha ano aqui para mim, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 16/7/2023, ó, ele preencheu aquela coluna ali com uma coluna do tipo ano, né? Então, 16/7/2024, né? E, ao mesmo tempo, eu posso criar um contador aqui, né? Então, eu posso vir aqui, ó, criar um contador aqui, denúncia, arquivamento, NPP, diligências, né? Mais vinculado ao ano, tá? Vamos fazer uma. Deixa eu pegar aqui e copiar esse modelinho aqui de tabelinha. Ó,
Depois eu posso deixar salvo para vocês aqui também, se vocês preferirem, né? Eu vou colocar só uma aqui para a gente fazer um teste, tá? Mas depois a gente pode aumentar isso daqui. Vou colocar aqui, ó, 2024, tá? Então, a minha contagem aqui, ó, a gente vai usar uma forma parecida com a que a gente já contou, né? A gente vai usar, ó, o conte.sys, né? Duas condições, né? Eu quero saber o tipo de movimentação e o ano, né? Conte.sys, dou um enter, seleciono lá onde está o meu tipo de movimentação, né? Ó, arquivamento, né? Então, ó, tá aqui, ponto e vírgula, aqui o arquivamento, que é 12, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele conte para mim o ano, né? Eu quero que ele conte só 2024. Onde que está essa informação? Essa informação está na coluna F, tá? Ó, vou clicar aqui na coluna F. E eu quero que ele conte para mim 2024. De novo, eu posso só escrever 2024 aqui. Ó, ele já vai contar para mim ali, né? Mas eu posso vincular com essa informação que eu tenho aqui, ó, para poder estruturar, de repente, uma fórmula um pouquinho melhor. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou travar isso daqui. Então, ó, denúncias em 2024, ó, eu tive 12, né? Arquivamento 7, NPP 12, diligências 12, declínio de competência 2, tá? Se eu quiser, deixa eu só, aqui, vou só atualizar essa fórmula aqui, para de repente fazer uma coisa mais dinâmica. Ó. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser mudar aqui, ó, eu não quero mais 2024, eu quero 2023, ele não contou nada, né? Vou mudar um aqui. Ó, ele contou um, né? Uma diligência, 2023, tá aqui, ó. Uma diligência. Se eu quiser mudar mais um aqui, ó, vou colocar aqui também, 2023. A NPP, ó, ele contou uma diligência e uma NPP. E se eu quiser o 2024, eu posso colocar uma nova coluna aqui com o 2024 também, ó. Deixa eu só... Deixa eu só pegar aqui, ó. É que ele vai dar só uma diferença de referências aqui, mas eu posso até explicar na sequência como é que funciona. Então, eu posso ir criando os anos aqui também, ó, e ele vai contando para mim, né? Então, existe essa opção com uma adaptaçãozinha aqui da nossa planilha, tá? Legal? Deixa eu tirar aqui. Beleza. Então, aqui, ó, a última coluna que a gente tinha aqui, né, para formatar, é a do status, né, ó. Não, imagina, trabalheira nenhuma, não, foi bem legal. Assim, se for útil para vocês, né, eu acho que é sempre muito bem-vindo aqui a gente explorar um pouquinho, tá? Eu posso, se alguém quiser realmente implementar nessa coluna, colocar ali, podem me procurar, tá? No Hangout ali, no telefone mesmo ali da divisão de estágios, a gente monta, né, eu ensino certinho como funciona a fórmula, mas a ideia é essa, né, é a ideia de contagem também, né? A gente vai definir uma coluna para dizer onde que está essa informação que eu quero contar, e daí depois a gente monta a fórmula nesse sentido, né? Ó, você conta nessa coluna aqui, com esse critério, né? Eu quero contar 2023, conta 2023, contar 2024, né? Posso colocar alguma forma vinculada a este ano, né? Então, assim, o ano da data de hoje, né? Então, sempre vai atualizar também, né? Então, você vai ver qual é a data de hoje, vai ver qual é o ano na sequência e depois vai fazer a contagem também. Legal? Então, tá. Um negócio bem legal que a gente pode ver com essa inclusão dessa coluna aqui na minha tabela, né? Ela não prejudicou nada do que a gente tinha feito, né? Ó, isso é bem importante. Então, os contadores continuaram todos intactos, né? Ó, foram atualizados, né? Porque as colunas mudaram, né? A coluna que antes era lá na G virou H, a que era H, né? Virou I, ó, e isso não interferiu a nossa tabelinha, tá? Ela tá bem estruturada, ela vai sempre entender essas atualizações, tá? Se eu excluir aqui, inclusive, essa coluna de novo, ó, ele também não vai interferir no restante do que a gente já trabalhou até agora. Legal? Eu vou então só para a gente fechar essa parte aqui das tabelinhas, né, ó, só tá faltando uma coluninha lá para a gente configurar, que é a do status, né, ó, status não tem nenhum tipo aqui definido para ela ainda, né, mas vai ser parecido com o que a gente fez até agora, né, com esse menu suspenso, né, relacionado
a uma outra tabela, né? Então, ó, eu vou clicar aqui nessa setinha. Vocês viram que o menu mudou um pouquinho, né? Não tá mais aquele menu que a gente tinha antes, tá? Mas na verdade ele tá aqui, ó. Se a gente clicar aqui nesse primeiro item, ó, menu de colunas, tá? Se de vocês aconteceu isso também, né? A gente pode clicar em menu de colunas, ele volta para aquele menuzinho que a gente estava acostumado, né? E se eu quiser voltar, né, entre esses dois menus, né? Depois eu clico nesse de novo aqui, ele volta para cá. Legal? Eu posso alternar entre esses dois menus. Então vamos lá, ó. Editar o tipo de coluna, menu suspenso. Aqui na opção critérios, né? A gente vai colocar menu suspenso de um intervalo. Certo? Vou clicar na gradezinha lá para poder mostrar onde está o intervalo, né? Venho aqui, ó, posso vir na barrinha embaixo aqui, voltar lá para o início, né? Girar aqui até aqui embaixo e falar, ó, está nesse intervalo aqui, ó. Pré-análise, minuta pronta, correção e assinado. Dou um OK. Ele já puxou para mim aqui, ó. Notem, né, que agora não aparece mais aquela opção, né, de adicionar um novo, né? Tudo que eu quiser adicionar agora tem que ser lá na tabelinha, né, para ele manter esse link sempre atualizado, né? Não ter perigo de coisas sem contar, por exemplo, né? Venho aqui em opções avançadas, só a questão de exibição, né, o visual mesmo, vou tirar o ícone, vou deixar só a seta e vou dar um concluído. Legal? Então a nossa tabelinha está aqui. Certo? Para a gente ter um pouco mais parecido com o que a gente tinha lá, né, aquela opção de a gente recolher, né, esse painelzinho aqui no dia a dia, né, no dia a dia a gente vai estar trabalhando só com os registros, talvez não precise ficar sempre atentos aqui, né, a gente tem a opção então de a gente fazer aquele agrupamento aqui, né, para recolher ou expandir, né. Como que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou selecionar aqui, ó, vou clicar na coluna A, lá em cima no A, e arrastar no B e no C. Né? Podem clicar lá, ó. Clica no A, segura, arrasta no B e arrasta no C. A gente vai vir aqui ó, em ver, lá no menu lá em cima, né? Ver, grupo, agrupar colunas de A até a C. Ó, agora ele apareceu esse menos aqui, né? Ó. Então agora eu posso manter o painelzinho, né? Escondidinho ali, ou deixar ele aberto aqui também. Legal? Beleza. Uhum. Então vamos lá. Na nossa planilha, né, aquela primeira que eu mostrei para vocês, a gente tinha umas cores aqui, né? Então alguns alertas coloridos aqui para a gente trabalhar. Vamos tentar nesses 20 minutinhos que a gente tem ainda, né? Construir também aqueles avisos, né, para a gente aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso, tá? Vamos fazer aqui com a questão dos nossos. Vamos começar pelo réu preso aqui, ó. A nossa intenção, então é a gente pintar, né, de vermelho, essa linha aqui, sempre que eu marcar a opção réu preso. Né? Então, coloquei réu preso, ele vai ficar vermelho. Legal? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Podem clicar na primeira linha aqui, né, no primeiro item que a gente tem de réu preso ali, I2. A gente vai lá em formatar, depois em formatação condicional. Certo? Ele apareceu esse painel para a gente aqui, né? Ele até deu uma sugestão aqui de já mudar essa formatação, né? Mas a gente vai alterar aqui, ó. Então, assim, ó, tá lá, aplicar ao intervalo I2, regra de formatação, né? Hoje ele tá com uma regra padrão ali, não está vazio, né? Se não estiver vazio, ele já vai pintar. A gente não quer, né? A gente vai querer uma fórmula aqui, tá? Então, podem clicar ali onde está escrito não está vazio, podem girar lá, descer até na última opção que tem lá, ó. A fórmula personalizada é, né? Vai aparecer um campo para a gente colocar uma fórmula aqui, tá? Então, a fórmula que a gente vai colocar aqui vai ser assim, ó, igual, tá? E a gente vai escrever true ali, né, verdadeiro. Então, assim, ó, a fórmula personalizada vai ser... na verdade, a gente vai escrever até, vai ser até diferente, desculpa aqui, ó. A gente vai colocar assim, ó, igual,
I2, I2, tá? Para dizer que é essa célula aqui, ó. I2 tem que ser igual a true. Desculpem ali, ó, vocês vão colocar I2 é igual a true. Tá? E no estilo de formatação, a gente não quer que fique verdinho, não, né? Então, a gente vai querer que fique vermelho. Eu vou deixar sem preenchimento, tá? E a cor da fonte vermelha, para não ficar muito poluído. Né? Então, a ideia é que sempre que eu marcar réu preso, né, vai ficar vermelho. Legal? Agora, vou marcar mais um aqui. Aqui, ó. Vejam que ele funcionou, né, ó, para o meu H2, tá? Mas não está funcionando aqui para o meu I2, desculpa, né? Mas não está funcionando aqui para o meu I5, né? Qual que é a ideia? Por que ele não está funcionando aqui para o meu I5, né? Porque, ó, essa regra que eu acabei de criar, ela se aplica ao intervalo de I2 até I2, é só I2. Só vai funcionar para o I2, né? Não é o que a gente quer, né? A gente quer que funcione por um intervalo maior, né? Então, qual intervalo que ele vai funcionar? Ó, eu vou clicar aqui nesse selecionar intervalo de dados, né? Vou apagar esse que está aqui, tá? E vou selecionar o intervalo que eu quero ali. Deixa eu só arrastar isso aqui para o ladinho, ó. Podem clicar, segurar e arrastar que ele vai deixar. E vou selecionar, ó. Eu quero que aplique para mim, ó, em toda essa coluna, até no final lá, ó. Ele colocou aqui, ó, I2 até I62. Eu vou dar um OK. Ó. E agora ele já passa a marcar para mim, ó. Sempre que eu marcar ali esse item aqui, ele vai ficar vermelho. Certo? Aqui no intervalo eu poderia digitar também, né? Ó, I2 até I62, né? Agora, qual que é a ideia? Eu não quero também que fique só esse botãozinho vermelho, eu queria que a linha inteira ficasse vermelha, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou mudar o intervalo, não é para aplicar mais só na coluna I, eu quero que aplique em tudo, né? Desde o E lá, ó, na coluna E até na coluna O, né? Então, eu vou fazer isso também só com uma observação, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui de novo, vou apagar esse intervalo que está aqui, ó. Vou selecionar desde o E lá, ó. E2 até lá no final, no O, e vou girar para baixo, O62, tá? Se vocês quiserem, vocês podem digitar isso daqui ali também, tá? Ó. E2 até O62. E2, dois pontos, né? Ó. E2, dois pontos, O62. Vou dar um OK, tá? A única ressalva é a seguinte, ó. Vocês viram que o próprio Planilhas aqui, ele vai atualizando as linhas, as colunas, né, conforme a gente vai definindo aqui, né. Só que nesse caso a gente não quer, a gente quer que ele sempre fique de olho só na coluna I, né, eu não quero que ele olhe o que está na H, na G, ele vai olhar o que está na I, e de acordo com o que tiver na coluna I, ele vai fazer a formatação para mim, tá. Como é que eu falo isso para o Planilhas, né, eu falo assim, ó, só fique na coluna I, não mexa com as outras, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na frente desse I aqui, da nossa fórmula, tá vendo, ó? Aqui na frente, ó, eu vou colocar um símbolo de cifrão. Tá? Isso significa para o Google, né, Planilhas, que a gente travou essa coluna, tá? Apesar do intervalo mudar, né, você pode mudar aqui do E até o O, né? Mas aqui você não muda não, aqui você vai sempre ficar de olho só na I. Beleza? E daí ele ficou, ó, toda a minha coluna lá, né? A minha linha, desculpa, toda a minha linha que eu tiver marcado aqui vai ficando vermelhinho, ó, conforme eu vou marcando. Legal? Vou dar um concluído aqui, ó. Então a gente colocou uma regra de formatação, né? Quando eu clicar em réu preso, a minha linha inteira fica vermelha, me gera um alerta ali, tá? Poderia ser outra opção aqui, né? Alguma outra situação que não seja réu preso, daí vai depender um pouco da realidade de cada unidade, né? Mas a ideia era a gente usar essa ferramenta aqui, né? De validação e de esse aviso aqui da formatação condicional, tá? Mas eu tenho outra informação na minha tabela aqui que é bem importante, né? Prazo final, ó. Eu tenho informações de prazo final. Então, eu poderia colocar uma regra em relação a isso também, né? Como é que está o meu prazo, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar, ó, adicionar outra regra, né? A minha ideia é aplicar isso ao intervalo inteiro, né? Então, eu já vou direto aqui, ó. Vou selecionar aqui, selecionar intervalo de dados. Aqui onde tenho
a caixinha, né, para colocar. Eu vou apagar o que já está ali, né, e vou selecionar de novo lá, ó, de E2 até O62. Eu vou até copiar isso aqui porque a gente vai usar mais, tá, ó. Vou copiar esse intervalo aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Aqui na fórmula, ó, a gente vai colocar aqui, ó, qual que vai ser a fórmula, então, para a gente pintar isso daqui, né? Ó, eu vou colocar assim, ó. Então, vou clicar na opção ali, vou girar até o final lá de embaixo de novo e colocar, ó, a fórmula personalizada é, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia, ó, vou colocar um igual lá, né? Eu vou olhar o meu prazo final, né? Então, eu vou colocar lá, K2, né? Igual, então, eu posso digitar lá, ó, K2, né? Só que, de novo, eu quero que fique de olho sempre só na coluna K, né? Não quero que olhe o resto. Então, eu vou travar a coluna K aqui, ó. Certo? Igual a K2, menor ou igual a hoje, né? A gente já viu essa formulinha aqui, ó. Então, sempre que ele vê ali, ó, uma data de prazo final que seja menor ou igual a hoje, ou seja, já passou, ou é hoje ou já estourou, né? Já passou essa data. Ele vai ficar para mim formatado, né? Mas não verde, né? Eu quero de novo que fique vermelho. Não é uma situação confortável. Então, eu vou tirar lá o preenchimento aqui e vou colocar a cor do texto vermelho. Olha lá, ó. Então, tudo que for com data, né, ó. Aqui, ó. Ele pintou um outro aqui. Legal. Depois eu vou... Ah, tá, é 23 aqui, porque tá pintado um do 8. Então aqui, ó, menor ou igual a hoje, ele vai pintar para mim, certo? Agora, ó, pode não ser interessante, né? Eu pintar de vermelho só a hora que ou eu tô no último dia, né? Ou já tá estourado o meu prazo, né? Então eu posso colocar um prazo ali, falar assim, não, eu quero que me avise com 5 dias de antecedência, né? Ó, tiver 5 dias para dar o prazo final, eu quero que fique vermelho. Qual que é a ideia, então? A gente vai só atualizar nossa fórmula aqui, ó. K2 menor ou igual a hoje, eu vou colocar aqui, ó, mais 5, né? Então, se vence daqui 5 dias, vai ficar vermelho também, ó. Então, ele já pintou aqui, ó. O 5 do 8 de 24, ele pintou também. Legal? Poderia ser outro, né? Poderia colocar qualquer data aqui, ó. Mais 5, mais 2, mais 3, mais 10, né? Depende aí de cada processo, de cada prazo, né? Então, eu vou dar um concluído aqui, ó. A gente tem duas regrinhas para deixar, então, nosso processo, a nossa linha ali realçada, né, em vermelho aqui, tá? A gente pode colocar outra regra, né? Então, ó, vamos colocar uma regra aqui para não precisa deixar vermelho, mas eu quero assim, sei lá, faltando 10 dias que ele fique laranjado, amarelo, né? Alguma coisa assim. Então, vamos lá, de novo, ó, aplicar ao intervalo, eu vou colocar aquele intervalo lá que a gente já viu, né? E2, dois pontos, O62. Então, todo o intervalo da minha tabela aqui, né? A fórmula, a gente vai usar lá, né, ó, formatar célula C, né? A gente vai usar um tipo de fórmula personalizada. A gente vai colocar aqui, ó, valor ou fórmula, a mesma que a gente usou, né? Igual a K2, só que travado, né? Ó, K2 menor ou igual a hoje, mais 10, né? Não vai ser verdinho também não, vai ser uma cor da fonte laranjada aqui, ó. Então, ó, alguns processos aqui que estão nesse prazo, né, ó, de 10 dias, ó, daqui a 10 dias, começam aqui a ficar já alaranjados, né? Quando eu der entrada em algum prazo assim, né? Então aqui, ó, se isso aqui fosse 20 dias, ó, ele já ficaria também amarelo. E se fossem 5 dias, vermelho, né? Certo?
Legal. Vou dar um concluído aqui. Então, a gente já colocou 2 regrinhas aqui, né? As 3, na verdade, né? Mas, vocês devem ter reparado, né, ó, a primeira linha minha lá, ó, eu coloquei uma regra, né? Ah, se tiver fora do prazo, né? Já passou o prazo aqui, você pode me alertar, né? Mas nesse caso, me parece que já está feito, né? Já está pronto, já foi assinado e tudo, né? Não precisa ficar vermelho isso daqui para mim, né? Então, esse aqui esse aqui para mim já é verde, já é tranquilo, né? Então, eu posso colocar mais uma regra aqui, ó. Mesma situação. Eu vou colocar a mesma regra aplicada à minha tabela inteira, né? Então, lá de E2 até O62, a gente viu que é o intervalinho que a gente tem ali, né? Na minha regra de formatação também vou colocar uma fórmula, ó. A fórmula personalizada é, né? Então, vou colocar aqui, ó, igual. Se a minha informação que estiver na coluna M, né? Então, eu vou travar o M aqui, ó. M2, né? Eu faço para o M2, depois o Google completa para as outras linhas, né? Ó. M2 for igual a, a assinado, ó, se tiver assinado, daí pode ficar verdinho, né? Daí não precisa ficar me alertando, né? Então eu vou dar um concluído aqui, né? Bom, a gente colocou a última fórmula aqui que a gente tinha da nossa formatação condicional, né? E aparentemente não funcionou, né? Ó, continuou vermelho, lá está assinado, mas está vermelho, tá? Por quê? Porque essa fórmula aqui de deixar vermelho está antes, nessa condição aqui está antes da fórmula de deixar verde, tá? Então ela tem preferência, tá? Então se acontecer as duas coisas, né, ó, tá com prazo estourado e também está assinado, ela vai ter preferência, tá? Como é que eu faço então para alterar essa ordem, né? Eu não quero que essa daqui tenha preferência mais, eu quero que assinado, sempre que tiver assinado, não importa se é laranjado, se é vermelho, enfim, sempre que tiver assinado eu quero que fique verde, né? Não preciso me preocupar mais com prazo, com réu preso, né? Eu vou só pegar essa que a gente acabou de colocar aqui, ó, vou passar o mouse em cima. Aqui do lado vai aparecer esses pontinhos, e a hora que eu colocar o mouse em cima dos pontinhos, ele vai aparecer aquela setinha ali, que significa que eu posso mover, tá? Ó, significa que eu posso mover isso daqui, ó. Eu vou clicar, segurar e colocar aqui em cima, ó. Essa daqui é a minha formatação principal, né? Então, se eu tiver qualquer coisa aqui, por exemplo, marcada aqui, vamos ver, ó. Então, marcado réu preso, né? Ó. Só que já está assinado, está ok, não preciso me preocupar. Certo? Posso fechar aqui já a minha janelinha de formatações condicionais, acho que era a última que a gente tinha para ver, né? Ó, né? E a nossa tabelinha aí está pronta a princípio, né? Ah, a gente tem aqui, ó, para finalizar então, a gente está no limite do nosso tempo ali, né? Ó. A gente colocou aquela fórmula lá no começo, né? Ó. Então, o meu prazo vai ser calculado como, né? Ele vai ver a data que eu entrei, que entrou o processo aqui, né? E o meu prazo. E daí vai calcular uma data final para mim, né? Aqui embaixo, ó, como eu não tenho datas de entrada aqui ainda, como eu não tenho datas de entrada aqui ainda, ó, ele calculou essa data maluca pra gente aqui, né? 30/12/1899, né? Eu tenho uma opção, né, para não ficar aparecendo isso daqui, tá? Então eu posso editar essa fórmula aqui, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou editar a fórmula, mas eu vou editar para a coluna inteira, né? Então eu vou voltar lá na primeira, lá, ó. Aqui, ó. Tá? Como que eu vou? Ó, a minha fórmula principal é essa daqui, né? Pego lá a data do que tem registro e somo o meu prazo, né? I2 mais J2. Só que eu vou colocar uma condição aqui, tá? Então eu vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Se, né? Se essa data aqui, ó, não for vazia, se não tiver em branco, se essa informação aqui não for vazia, né, não tiver em branco, ele vai calcular. Mas se tiver em branco, ele não vai calcular, né? Como é que eu vou dizer isso aqui, ó? Então, se essa informação aqui, ó, for diferente, tá? O sinal diferente é esse aqui, ó. O menor que e o maior que, né? Um viradinho para o outro aqui, ó. For diferente de vazio, e o vazio vai ser assim, ó. Duas aspas. Tá, ó. Se E2 for diferente de vazio, eu vou colocar um ponto e vírgula agora, né? Então, assim, essa é a minha condição. E2 tem que ser diferente de vazio. Se for diferente de vazio, vai calcular para mim. Daí eu sigo a mesma forma que a gente já tinha visto, né? Ó. E2
mais o prazo que é a J2. Certo? Então, para mim, aqui ele vai calcular. Agora, e se for vazio, né? E se não tiver nada lá? Se não tiver nada lá, deixa vazio também. Então, eu vou colocar assim, ó, 2 aspas. Legal? Posso dar um Enter aqui, ou fechar o meu parênteses primeiro, né? Ele fecha pra gente também se precisar, vou dar um Enter. E ele perguntou, né, ó, quer que atualize, né? Para toda essa coluna aqui, eu vou querer que atualize, tá? Então, eu vou dar um OK. Então, o que que aconteceu lá embaixo, ó? Lá embaixo, ó, onde estava, né, aquelas datas malucas, elas saíram. Por quê? Porque agora, antes de fazer a conta, né, ele olha aqui. Se isso daqui estiver vazio, ele não faz, ele vai deixar vazio também, né? E se aqui tiver preenchido, então se eu colocar aqui primeiro do 8 de 2024, ele vai calcular, e um prazo de 30 dias, né, ó, ele vai calcular aquela lá, né? Legal? Se eu adicionar mais linhas aqui, né, ó, quero colocar mais 10 linhas aqui, ó, tá? Ó, ele já trouxe as fórmulas também, né, ó, ele já trouxe também as formatações que a gente colocou, né? Então ele sempre vai atualizando aqui, né? De acordo com a primeira configuração que a gente deixou na nossa tabela. Legal? E se eu quiser aqui trabalhar, né, dentro desse mesmo formato aqui, com aquelas visualizações que a gente viu no começo, né, eu posso vir aqui, ó, lá em cima, lá na tabelinha registros, ó, tem parece uma calculadora aqui, né, ó, visualizações. Eu posso clicar aqui em visualizações e criar as nossas visualizações agrupadas, né? Lá a gente tinha feito uma por data, por exemplo, né? Ó. Então, posso colocar aqui uma por data e salvar essa visualização. Ó. Ela vai ficar sempre disponível ali, ó, salvar. Sempre que eu clicar aqui agora, já vai aparecer, ó, agrupar por data. Legal? Se porventura, né, ó, vou colocar aqui, ó, eu estou trabalhando com a tabela assim e tem por algum motivo aqui eu entrei com alguma data aqui do dia 30/7 aqui, ó, hoje já é 31, mas eu entrei com alguma do dia 30/7. Ele vai me avisar, ó, o filtro agrupar por não está sincronizado. Se você clicar em atualizar, ó, ele vai jogar essa informação lá em cima. Né? Ele mesmo já vai pegar essa informação e colocar lá no grupo dela. Então eu não preciso, por exemplo, também ficar me preocupando em adicionar linhas aqui na tabela, né? Eu posso ir trabalhando com ela aqui e os formatos de visualização aqui vão atualizando, né, conforme eu vou trabalhando, né? Acontece a mesma coisa para as outras informações aqui do sistema, né? Então eu posso lá, criar mais uma visualização, ó. Clico lá na minha calculadorazinha lá, ó, criar visualização agrupada, quero visualizar por sistemas. Então, ó, sistema aí pro AMP, sistema, a gente colocou um aqui, né, do eleitoral, ProJude, ProMP, né? Vou salvar essa daqui também, ó. Salvar. Se eu não salvar, ela vai sumir quando eu fechar a planilha, né? Mas sempre a gente vai poder acessar desse mesmo jeito que a gente já fez. Esse salvar aqui é só para ficar mais rápido mesmo, quando vocês precisarem usar, né? Já fica pré-configurado aqui no menu, ó, né? Mas se não tiver aqui, sempre a gente vai poder criar uma, né, a qualquer momento, não tem problema, né? Ó, uma lá, uma pré-visualização por movimentação, ó. Então, a NPP, arquivamento, declínio de competência, denúncia, diligências. Posso salvar aqui também. Então, e quando eu não quiser ver, né, mais agrupado aqui, ó, lá no mesmo menu tem a opção, ó, sair da visualização. Volto para minha tela de registros normais, né, para poder fazer os lançamentos aqui. Nosso menu está aqui. Então é isso, pessoal. Assim, espero que tenham gostado, que tenham conseguido acompanhar, né, os passos aqui. Se alguém ficou em dúvida, vocês podem copiar de novo, inclusive, essa planilha, né, o link que a gente passou, que está fixado ali. Vocês vão ter acesso a ela do formato que está aqui, né, montadinho. Mas eu fico à disposição também, né, se alguém quiser, ficou com alguma dúvida durante a explicação, né, por conta do tempo não conseguiu aí, fazer intervenção, a gente pode conversar ali, eu fico à disposição de todo mundo. Então, Paulo, agradecemos imensamente a excelência na apresentação, a didática, é um tema tão árido, né, e tu trouxe com tanta leveza e com muita didática,
Agradeço a participação de todos e todas, agradeço o apoio da Andréia, e até uma próxima. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que acompanharam aí, e até uma próxima mesmo. Bom dia.